por um drone durante a semana. O governo britânico acredita que a bomba foi lançada do Líbano, onde opera o grupo xiita Hezbollah. Sem direito a TV, cigarro ou visita íntima. O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido hoje à tarde para uma penitenciária de segurança máxima em Brasília. Para o Supremo Tribunal Federal, a permanência do banqueiro em um presídio em São Paulo representava um risco à segurança pública. O ministro André Mendonça, relator do caso, disse que o banqueiro tem influência e capacidade de organização e decidiu reforçar a segurança pessoal e de seus familiares. Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro, continua na penitenciária de Potim, conhecida como o Presídio dos Famosos. O presidente Lula, ao lado do prefeito Eduardo Paes, inaugurou hoje o túnel Professor Moacir Bastos, o primeiro da história de Campo Grande, na zona oeste do Rio. O túnel, que tem 500 metros de extensão, deve aumentar a velocidade média das ruas da região em até 20%. As obras continuam da Posse até a Avenida Brasil e devem reduzir o tempo de percurso entre os dois trechos, de 40 para apenas 5 minutos. O adolescente acusado de ser o mentor do estupro coletivo em Copacabana se entregou hoje à tarde à polícia. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão. Acompanhado de um advogado, ele se apresentou na delegacia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A polícia investiga ainda outros 2 casos de estupro que teriam sido cometidos pelo mesmo grupo. Atenção a esta estatística. Maria Vitória Lima. Dia Internacional da Mulher. A cada 24 horas, 12 mulheres são vítimas de violência. Agora o destaque de Enzo Anselmo. Procon notifica Unimed Ferg por suspensão de tratamento a crianças com deficiência. Júlia Cabreiro. Agente federal falso é procurado pela Polícia Civil após intimidar e impedir o trabalho de funcionários da Light na zona norte do Rio. Qual é o seu destaque? Boa noite, João Pedro Barrocas Camarão. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, Sidney, em 2025, no ano passado, o estado do Rio registrou uma média de 16 casos de crianças e adolescentes desaparecidos por dia. O que a família deve fazer quando isso acontece, hein? Como a polícia e os órgãos responsáveis trabalham para encontrar o paradeiro dessas crianças? A pesquisa do dia, domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ouvinte Tupi, nós queremos saber quem é a mulher que merece a sua homenagem. 980 18 8880, 980 18 8880. Barrocas, qual é a mulher que você homenageia? Homenageio a minha mulher, lógico. É? Tereza TT. Então, feliz Dia das Mulheres. Minha homenageada. É isso, garoto. E assim todas as esposas do Brasil. E agora a previsão do tempo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney Barrocas, família Tupi. Hoje à noite a previsão é de chuva isolada. No final de semana, toda a região do Grande Rio, incluindo o município, será de sol e podem aparecer muitas nuvens no céu. Por causa do calor, há risco de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para as regiões do estado do Rio, Sidney. E depois do intervalo, o trânsito na cidade, direto do helicóptero Paulo Lage, Tiago Souza, toda a equipe Tupi. Boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box.
Raquete de frango Cevale 1 kg, 11,99. Pack de cerveja Antártica lata 473 ml com 12 unidades, 47,88. Beba com moderação. Filé de polaca Buona Pesca 500 gramas, 15,99. Bebida láctea Itambé 540 gramas, 4,99. Linguiça calabresa Sadia quilo, 17,99. Mega Box, muito por muito pouco. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Mega Feirão de Pisos, porcelanatos e revestimentos Chatuba. Tudo em até 10 vezes sem juros. Piso ceral brilhante 43 por 43 por 18,99 o metro quadrado. Tinta coral acrílica premium branco 20 litros por 489,99 cada. Revestimento em ceba retificado 32 por 59 por 37,99 o metro quadrado. Vem pra Chatuba, São Gonçalo e Niterói, Manilha. Chatuba. É hoje! Acelera com preço baixo Açaí. Com muitas ofertas e descontos em todas as nossas lojas, você economiza muito e sai com o carrinho cheio. Um dia inteiro de preços ainda mais baixos para abastecer a despensa da sua casa ou estoque do seu comércio em uma loja completa. Com hortifruti, mercearia, higiene, limpeza, bazar e muito mais. Acelere a sua economia do mês com preços ainda mais baixos no Açaí. Corra e aproveite! Seu carro é seu patrimônio. Imprevistos acontecem. Com a Álamo você protege o seu veículo contra roubo, furto, colisão e muito mais. Conte com assistência 24 horas, atendimento rápido e cobertura completa para rodar despreocupado todos os dias. Deu problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Faça agora a sua cotação. Acesse o Instagram @Álamo Benefícios ou ligue 4.939. Proteja seu carro com a Álamo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:10. Jornal da Tupi. Informação. Vamos abrir já com a participação da nossa reportagem. Gustavo Santiago, você fala de que bairro? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Falo de Benfica, na zona norte da cidade, porque se entregou na tarde de hoje o adolescente de 17 anos acusado de envolvimento no estupro coletivo contra uma também adolescente de 17 anos no dia 31 de janeiro em Copacabana, na zona sul da cidade. O menor chegou na delegacia de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, por volta das 3 da tarde, onde ele se apresentou e foi transferido para o Degase, na Ilha do Governador. A Justiça do Rio havia autorizado ontem o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o adolescente investigado. Os policiais estiveram em 2 endereços ligados ao menor, em Copacabana e em São Cristóvão. No momento ele não foi encontrado, mas ele passou a ser então foragido da Justiça. Vamos relembrar que ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. Segundo as investigações, o adolescente é apontado como possível mentor de pelo menos 2 episódios de abuso. Esse estupro coletivo contra essa menor de 17 anos e outro que veio à tona depois do primeiro crime, que foi revelado quando a nova vítima procurou a polícia e denunciou ter sido abusada por integrantes do mesmo grupo. Diante dessas novas informações que surgiram durante a investigação, o Ministério Público do Rio defendeu a internação do adolescente e agora ele foi preso, né? Agora ele permanece preso no Degase, lá na Ilha do Governador. Sidney, hoje Vitor Hugo Simonin e Bruno Felipe dos Santos Alegrete, ambos de 18 anos, passaram por audiência de custódia. O resultado ainda não foi divulgado para a nossa equipe. Ontem nós falamos ao vivo aqui no seu programa que a Justiça manteve a prisão de Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, e João Gabriel Xavier Bertô, também de 19 anos, por envolvimento nesse estupro coletivo.
coletivo. Matheus Veríssimo, João Gabriel, Vitor Hugo e Bruno Felipe viraram réus por estupro com concurso de pessoas com agravante pela vítima ser menor de idade e também por cárcere privado. Sidney, volto com você. Ô Gustavo, o delegado chegou a comentar esse aspecto interessante, né, que todo mundo está achando desse menor e também, se eu não estou enganado, um dos maiores terem buscado abrigo na delegacia de Belfor Roxo. Eles se entregaram lá. Tem explicação por quê? Sidney, o delegado, ele explicou isso, foi uma das perguntas que eu fiz para ele. Ele falou que quando você é procurado pela polícia, você pode se entregar em qualquer delegacia de polícia civil. Ou seja, nesse caso a gente teve um réu que se entregou em Belfor Roxo e agora esse adolescente de 17 anos. O outro se entregou em Botafogo e outros 2 na delegacia de Copacabana. Ou seja, segundo o delegado, é comum que foragidos da justiça se entreguem em delegacias diferentes, até mesmo para evitar esse tipo de como eu posso explicar? Da imprensa, exposição, né? Exposição, filmar. talvez, né? A mídia ficar mais em cima, né? Na 12ª DP em Copacabana, talvez em Belfor Roxo, quando ele procurou, não tivesse ninguém da imprensa, talvez, né? Exatamente, Sidney, exatamente. Gustavo, uma outra coisa, mas eles não moram lá, né? Porque o apartamento da família, onde o menor acabou atraindo, que o delegado chama até de emboscada, é em Copacabana. A escola deles é no Maitá, mas eles não moram na Baixada, não. Foi apenas uma questão de opção, certamente, do advogado, né? Exatamente, uma questão dos advogados que falaram para eles se entregarem longe de onde a imprensa estava para poder preservar a imagem deles e por isso eles tomaram essa decisão de se entregar em delegacias longe do local que aconteceu o crime, Sidney. Gustavo, e uma outra coisa, o delegado Ângelo Lage chegou a comentar que o impasse do plantão judiciário, num primeiro momento, acabou, na primeira semana, atrapalhando as investigações, porque a ideia dele é que esse menor já tivesse sido encontrado pela polícia anteriormente, não se aguardasse tanto tempo, porque o fator surpresa, segundo o delegado disse a colegas da imprensa, a outros veículos, seria um grande trunfo da polícia, né? Ele chegou a comentar alguma coisa, voltou a comentar sobre isso, sobre a atitude inicial do Ministério Público da área de infância? Olha, Sidney, ele só lamentou a decisão do Ministério Público, mas disse que agora vai pedir, como a gente falou nas edições anteriores do jornal, que vai pedir à Justiça e também ao Ministério Público a apreensão do celular desses 5 réus aí acusados de participação no estupro para poder dar prosseguimento nas investigações. A gente lembra que a investigação está apenas no início, até porque houve novas denúncias, né, contra esse adolescente menor de idade, contra um outro integrante desse grupo e por isso então a Polícia Civil vai pedir à Justiça o aparelho celular deles para poder seguir nas investigações. O João Pedro Barrocas Camarão tem pergunta. O Gustavo, ele tá falando de camarão porque eu tô muito queimado do sol hoje, trabalhei muito no sol e ele tá me chamando de camarão, me apelidou de camarão. Mas a questão é a seguinte, a polícia vem reclamando também da burocracia e da demora da justiça em liberar certas ações. Por exemplo, demorou-se muito e agora, quando a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão e tentar apreender celulares e laptops, computadores, para poder comprovar as conversas... Pode até ter desaparecido, né? Pois é, desapareceu, não encontraram nada. Nenhum Alguma aparelho. informação sobre isso, Gustavo? Até o momento, nenhuma informação sobre isso, inclusive a polícia ainda procura os celulares dele, né? Tá esperando só a decisão da justiça para poder ter esse mandado de apreensão do telefone desses réus e também desse menor. Gustavo, para fechar, você sabe dizer se a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem aquele equipamento que a Polícia Federal tem, mesmo sem o aparelho físico, poder chegar a pelo menos algumas ligações através da empresa operadora? Não tem, Sidney. Tá certo. Obrigado, Gustavo Santiago, participação ao vivo na abertura do Jornal da Tupi. 18h16. E na sequência, boa noite, Maria Vitória Lima. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Em 2025, ao menos 12 mulheres foram vítimas de violência todos os dias. É o que revela o boletim Elas Vivem, divulgado hoje, que reúne informações dos estados do Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, monitoradas pela rede de observatórios da segurança. No ano passado, entre crianças, adolescentes, adultas e idosas, 4
4.558 mulheres foram vítimas de violência em 9 estados brasileiros, um aumento de 9% em relação a 2024. Também houve um aumento de quase 60% nos casos de violência sexual e estupro. Somente nos 9 estados foram mais de 1.000 mortes entre homicídios, feminicídios e transfeminicídios. Em quase 87% dos casos, a informação racial da vítima foi omitida, o que, segundo os pesquisadores, Sidney, dificulta a elaboração de políticas públicas direcionadas. Segundo o relatório, a maioria dos casos acontece dentro de relações afetivas. 78% das violências foram cometidas por companheiros e ex-companheiros. Na cidade do Rio de Janeiro, 39% das violências registradas contra mulheres aconteceram na capital. Mulheres em situação de violência podem procurar ajuda pela Central de Atendimento à Mulher no número 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Volto com você, Sidney. 18 e 18. Quer ouvir informação? Segue a Livre. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de sexta a domingo. Uma lavagem perfeita 2,2 kg, 1,6 kg, Sepo 16,65. Detergente IP 1,99 no app. Amaciante IP 6,98. Lava roupas ODD 3 litros 18,90. Grátis amaciante. Papel neve 12 rolos 13,98. Arroz gaiteiro 17,95. Feijão caldo marrom 4,99. Açúcar União 3,99. Café pilão 28,90. Óleo Vitalive 6,99. Antártica Latão Pack com 12 cada saia 3,99. Contra filé 49,90. Pnil 13,98. Beba com moderação. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Novidade no atendimento aos beneficiários do Vale Social. A partir de agora, o agendamento para a retirada da primeira via do cartão também pode ser realizado pelo WhatsApp, por meio de um assistente virtual, pelo número 21 21 27 4000. 21 21 27 4000. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Os produtores de arroz enfrentam uma grave crise devido à queda do preço. A forte concorrência do arroz de países do Mercosul, a safra recorde do ano passado, aliadas à queda da demanda pelas famílias, fizeram o preço do produto cair a ponto de estar sendo comercializado pelos produtores por menos do que o custo da produção. Para compensar os gastos, a saca de 50 quilos de arroz deveria estar sendo negociada pelos produtores a R$80, mas o preço de mercado está em apenas R$55. Se o Ministério da Agricultura não der ajuda emergencial, vai cair muito a área plantada de arroz e os produtores rurais migrarão para outras culturas. O resultado pode ser uma disparada do preço do arroz no final do ano. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Isabelle Benito.
Olha só a promoção do Glicoleve Clube no mês do consumidor. No plano Smart 2.0, o mais moderno e menor sensor de glicose do mercado brasileiro, sai por apenas R$ 269 cada. Isso mesmo, cada sensor Bluetooth Smart 2.0 no Glicoleve Clube, só R$ 269. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e ganhe ainda super brindes de boas-vindas. Urgente! Tá na hora de construir. No feirão da Leroy Merlin tem telha ecológica térmica cinza por R$ 95,90 e mais de 100 mil produtos à pronta entrega. Quem constrói, vem pra Leroy. Leroy Merlin. João, cadê o engenheiro pra essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h23. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. E virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Como está o trânsito no bairro da Tijuca? Muita audiência nossa por ali, hein? Essa região toda. Eu falei até outro dia aqui, Andaraí, Grajaú, Vila Isabel, a gente bomba Maracanã. ali muito. Maracanã, isso aí. Lembrou bem, Barroco de Camarão. Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi, uma excelente sexta-feira para todo mundo. Pois é, Sidney, tem acidente entre dois carros na Doutor Satanini. Uma faixa está ocupada próximo da Rua Melo Marcos. É um pouco antes da chegada à estação São Francisco Xavier do metrô, o que complica e muito o acesso para Afonso Pena. Reflexos chegam a partir do trecho da Rua João Paulo I, um pouco antes de chegar à Avenida Paulo de Fronten. A dica que eu dou para você que vai para essa região é seguir pela Rua do Matoso. Observa, inclusive, um melhor panorama até a chegada à Barão de Cotegipe, um pouco pior, a passagem pelas ruas Campos Salles e Professor Daviso. Mais à frente, chegando a Pereira de Siqueira e Almirante Cochrane, também tem lentidão até pelo menos o acesso para a Santo Afonso. Essa via com dificuldades também, até pelo menos o acesso para Pinto de Figueiredo. Aí melhora mais à frente pela Gonzaga Baixo, para quem vai em direção à Vila Isabel, e também na passagem pela Barão de Mesquita. Missão Preço Baixo Presunic. A ordem do gerente é economizar. Até domingo no Clube Presunic. Alcatra peça quilo, R$ 39,98. Missão Preço Baixo Presunic. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Que informações você tem da Zona Sul, Thiago Souza? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Falando da Lagoa, Sidney, uma faixa está ocupada no cruzamento da Avenida Borges de Medeiros com a Avenida Epitácio Pessoa, na altura do viaduto Paulo de Fronten, por conta de um acidente envolvendo carro e moto. Equipes da Sete Rio e da Polícia Militar estão atuando no local. O trânsito apresenta retenções na região, Sidney. Agora, na Avenida Lineu de Paula Machado, também na Lagoa, ali no sentido Avenida Alexandre Ferreira, o trânsito é lento. Já no Jardim Botânico, o motorista também enfrenta lentidão em toda a extensão da Rua Jardim Botânico. Sidney, uma volta para casa um pouquinho complicada. Valeu, obrigado pelas informações, Thiago. 18h26. Jornal da Tupi. Informação. Agora, a participação ao vivo. Hoje, Ciro Neves esteve durante toda a nossa programação trazendo informações importantes. Mais cedo, pelo menos, ele estava com o presidente Lula. Vamos ver o que tem para nos dizer nesse momento. Tudo bem, Ciro? Boa noite. Tudo bem, um abraço, boa noite para você, Sidney Rezende, ouvinte do Jornal da Tupi. Exatamente, estive há pouco no aeroporto do Galeão, última agenda do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira começou logo pela manhã, lá na região de Santa Cruz, comunidade do Aço. 64 famílias receberam apartamentos aí do Morá Carioca, cidade do Aço. Depois ele foi para Campo Grande, anel viário de Campo Grande, para desafogar o trânsito nesse bairro importante do Rio, com 2 túneis também inaugurados. E agora, no finalzinho da tarde, o presidente Lula participou
da cerimônia de lançamento de mais uma rota internacional direta que volta do aeroporto do Galeão, né? A partir de julho, em parceria com a Gol, Rio, Nova York, nos Estados Unidos, vai voltar o calendário. A empresa adquiriu 5 Airbus para fazer as rotas e, de acordo com o levantamento da concessionária Rio Galeão, em 2025, o aeroporto contou com um crescimento de 18 milhões de passageiros e a meta é alavancar ainda mais o turismo no Rio e, claro, no Brasil, já que é porta do Brasil, é também aqui o Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão. O Lula, então, destacou que o Galeão já esteve enfrentando uma grave crise. Vamos ouvir. Isso aqui era um deserto. Sinceramente, sabe, isso aqui parecia um depósito de frustrações. Eu discuti várias vezes a possibilidade de recuperar isso aqui. O que nós estamos fazendo aqui hoje é inaugurando o resultado disso. Na hora que a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Na hora que a gente planta vento, a gente colhe tempestade. Então serão 3 voos semanais a partir de julho, né? Rio diretamente com Nova York. O projeto está sendo viabilizado através de um incentivo municipal de 6 milhões de reais. Lembrando também que em 2025 o Rio bateu o recorde de turistas internacionais com mais de 2 milhões de turistas aqui na nossa cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro. E o objetivo é retomar o protagonismo do aeroporto Tom Jobim, o aeroporto do Galeão. Sidney. Ô Ciro Neves, eu te acompanhei na Cidinha Campos, eu estava muito desenvolto. Lá quando você entra no horário, você entra muito à vontade, com muita informação. Ela até lembrou, né, para os ouvintes dela, que ela mesma já fez esse trajeto diretamente, Rio-Nova York. Só que nos últimos anos, quem saía do Rio tinha que passar por São Paulo primeiro. E agora que vai voltar a ser direto, portanto, tem maior movimentação de turistas estrangeiros que queiram também, americanos ou não, vir do exterior para o Rio de Janeiro. Vai ser um grande centro de distribuição também ali, não só para cargas, como também passageiros e turistas. Talvez isso o presidente tenha ressaltado, né? Com certeza, né? Por exemplo, Rio-Dubai também diretamente, já há 2 anos, né? Que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Agora, em breve também, além desse Rio-Nova York direto, vamos ter Rio-Lisboa, porque também tem essa questão, como você ressaltou, da conexão, né? Antigamente era direto, mas hoje em dia você tem que ir para São Paulo ou para Brasília, fazer aquela conexão, não é uma viagem direta, como vai acontecer a partir de julho com Nova York, e na sequência para Lisboa, e vai ter também para Paris, Rio-Paris direto. Tem alguns ainda, mas vai aumentar ainda mais a demanda com a participação dessa empresa, então, aérea, a Gol, que está fazendo um investimento, essa parceria com a Prefeitura do Rio, o governo federal também no aeroporto do Galeão. De fato, há 2 anos, né? Se você acompanhou muito bem, 3 anos, o Galeão enfrentou uma crise realmente, estava deserto, né? Quase não estava recebendo mais voos, estava tudo concentrado no aeroporto Santos Dumont, os voos nacionais e os internacionais, muitos em Brasília, também em São Paulo. E o Rio foi perdendo o protagonismo, né? E agora, então, está voltando com força total. Esse aeroporto é imenso, uma área tão imensa, não pode ficar assim, numa situação tão degradante, né? Verdade, você tem toda a razão. Primeira cidade que você citou foi Dubai. Você já esteve em Dubai e gostaria de voltar? Não, ainda não fui, mas pretendo ir em breve. Semana que vem? Não, deixa por enquanto, o negócio lá não está muito bom, né? Vamos segurar um pouquinho. É verdade. E esse túnel lá em Campo Grande, você esteve lá também? Esse túnel é importante, chamado Moacir Bastos? Sim, vai desafogar. O bairro de Campo Grande é o bairro mais populoso do nosso Rio de Janeiro, né? O maior bairro aí tá situado na zona oeste do Rio. E em Campo Grande você não consegue andar mais, né? Muito carro, muito ônibus, apesar com a BRT, mas a situação vai piorando, vai se degradando cada vez mais. E a intenção, e vamos aguardar, né? Com essa obra da prefeitura, esse anel viário de Campo Grande, vai desafogar o trânsito, principalmente na Cesário de Melo, que é a principal ligação ali de Campo Grande para os bairros próximos ali, subbairros como são chamados, e também no acesso à Avenida Brasil. A obra muito grande, gigantesca, e a gente agora tem que aguardar como vai funcionar na prática, né, Sidney? O prefeito Eduardo Paes diz que as obras continuam da posse até a Avenida Brasil, e esse trajeto que leva 45 minutos, ele disse que vai ser feito em 5 minutos. Otimismo demais ou de fato vai abreviar assim, ô Ciro? É o que eles comentaram, né? Falaram bastante, bateram nessa tecla aí. É o que eu disse, agora a gente aguardar, né, ver aí, quando tiver 100% mesmo aquele trânsito no dia a dia, pra gente observar bem. Eu acredito que vai melhorar, pelo que eu observei ali, conversei com alguns moradores e motoristas.
Mas o que tem, como eu disse, o que tem de carro na Zona Oeste, o que tem de ônibus, meu amigo, não é fácil não. É verdade, essa área aí realmente muito movimentada, Bangu, Campo Grande, Padre Miguel, é preciso pensar a engenharia de trânsito de maneira mais profunda. Obrigado então, Ciro Neves, por todas essas informações. 18h32. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Você não precisa ir para Portugal para comer o verdadeiro bacalhau. Chegou no Empório Gourmet, o primeiro rodízio de bacalhau do Rio, dentro do CADEG. Você come o bacalhau de todos os jeitos, com acompanhamentos e vinhos a preço de prateleira. Siga @Empório Gourmet Show e saiba mais. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de sexta a domingo. Uma lavagem perfeita 2,2 kg, 1,6 kg, sai por 16,65. Detergente IP 1,99 no app. Amaciante IP 6,98. Lava-roupas ODD 3 litros, 18,90. Grátis amaciante. Papel neve 12 rolos, 13,98. Arroz gaiteiro 17,95. Feijão caldo marrom 4,99. Açúcar no União 3,99. Café pilão 28,90. Óleo Vitalib 6,99. Antártica Latão Pack com 12 cada sai 3,99. Contra filé 49,90. Pernil 13,98. Beba com moderação. Rede Economia. Economia é aqui. Tá querendo ganhar dinheiro na Páscoa? Então se liga! No Mercadão de Madureira tem chocolate, formas, confeitos e embalagens com preço baixo de verdade. E ainda tem cursos gratuitos para você aprender e faturar. Páscoa é no Mercadão de Madureira. É super, é super, é super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. A Águas de Niterói está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz 2026. As vagas são para pessoas de 14 a 22 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As inscrições terminam hoje, sexta-feira, e podem ser feitas pelo site Jovem Aprendiz 2026 do Grupo Águas do Brasil. Super Rádio Tupi. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Raquete de frango Cevale 1 kg, 11,99. Pack de cerveja Antártica lata 473 ml com 12 unidades, 47,88. Beba com moderação. Filé de polaca Buona Pesca 500 gramas, 15,99. Bebida láctea Itambé 540 gramas, 4,99. Linguiça calabresa Sadia quilo, 17,99. Mega Box, muito por muito pouco. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h36. Jornal da Tupi. Esporte. As últimas do Fla-Flu. Vamos falar do rubro-negro primeiro, Marcos Coelho. Alô! Alô, Sidney. Abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima noite de sexta-feira para todo mundo. Amanhã, pela parte da manhã, o elenco do Flamengo fecha a preparação para o Fla-Flu de domingo, que vai definir o campeão carioca de 2026. Essa partida vai marcar a estreia do técnico Leonardo Jardim. Hoje, por sinal, pela terceira vez ele comandou um treino no Flamengo. Com um detalhe interessante, voltou o regime de concentração. Antes, até com técnicos anteriores, não foi uma exclusividade do Felipe Luiz, o Flamengo jogaria no domingo. No Maracanã, os jogadores chegavam ao CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, pela parte da manhã e tinham à noite, a madrugada anterior,
livres. Agora, com o técnico português, isso acabou. Os jogadores se apresentam no sábado à noite, dormem nas dependências do centro de treinamentos, se alimentam lá, ficam livres dos perigos noturnos e focam totalmente no jogo do dia seguinte. Um abraço, Sidney. Tá voltando um modelo aí de disciplina, né, que alguns técnicos adotam. Ô Sérgio Guimarães, eu vou te chamar a falar do Flu. Eu tenho um cachorro que eu tenho dois, né? Mas o Tog, ele tem 8 anos. Como é que é o nome? É o Tog, não é Dog, né? Tog. O Tog tem 42 quilos, cara. Ele é grandão. De vez em quando eu chego em casa, ele me abraça, eu abraço assim. E aí, cara, como é que foi o dia? Foi legal? Como é que tá? E o mental? E o mental? Eu converso com ele. Eu falo assim, e o mental, como é que tá? E ele responde. Ele olha pra mim assim. Não, ele olha pra mim assim. Não, ele olha pra mim assim e fala, pô, o que esse cara tá falando comigo? Eu tô fazendo essa introdução pelo seguinte. Nele não. Esse aí tá meio... Inteligência artificial. Tá, o quê? Não tá pujante. A minha pergunta é a seguinte, e o Fluminense? E o mental? Alô, Sérgio Guimarães. Alô, você tá latindo bem. Tá com mental bom, Tricolor? Tentaram tirar o Zubeldia da decisão de domingo. Opa, por quê? Explica. E nós trouxemos aqui Geraldinos e Arquibaldos, em primeira mão. A Procuradoria do TJD tentou hoje à tarde, através de uma liminar assinada pelo doutor doutor André Luiz Valentim, sim, recorrer da decisão que na última quinta-feira o Tribunal da Federação puniu apenas com advertência o técnico do Fluminense. Com esta liminar... Ele foi expulso, não é isso? Foi, contra o Vasco. Aí foi julgado, foi apenas advertido. Só que a Procuradoria recorreu, não satisfeita com a decisão. Aí entrou com pedido de liminar para que o Zubeldia ficasse impedido de estar no banco de reservas domingo contra a equipe do Flamengo. Mas isso mexe com o mental. Não mexe só com o mental, mexe com o jurídico. Porque isso foi arquitetado, é uma praxe normal. O procurador, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de recorrer a hora que ele quiser. Se ele não se sentir satisfeito com a decisão, ele pode recorrer. Só que o que aconteceu? O presidente do tribunal também hoje decidiu não deferir a liminar. Indeferiu o doutor Dilson Neves Chagas e Zubeldia fica no banco domingo contra o Flamengo. Barroco, é guerra de bastidor. É guerra de bastidor. Me diga uma coisa, Barroco, você já viu alguma final sem treta? Tem que ter treta, não é verdade? Sempre tem uma treta, né? Sempre tem alguma? Sempre tem. Isso é treta, né? Treta? Com certeza. Vai, não vai? Não sei o quê, babá. É pra mexer com o psicológico do Fluminense. É porque Zubeldia está invicto no Maracanã, como o Fluminense como mandante. E domingo o Fluminense também é mandante. Então, por superstição, tentaram tirar o treinador do banco para, quem sabe, de repente, outro treinador, Max Cubeiras, por exemplo, não teria tanta sorte ou competência quanto o Zubeldia. Sérgio, é uma decisão, não tem 2 jogos, é um jogo só. Um jogo só, se empatar, vai prorrogação? Pênaltis direto. Aí direto pro pênalti? Isso, sem prorrogação. Não tem aquele negócio de prorrogação, é pênalti direto. Estão treinando pênalti lá no Todo mundo treina, todo mundo. Flamengo também treina, Fluminense também treina. Não tem aquele negócio de pênalti é loteria. Mentira, pênalti é loteria. Pênalti é treinamento. Tinha que ter prorrogação. Não tem que ter nada, cara. Prorrogação termina mais tarde e os jogadores já estão... Não, a ideia é sem fôlego, pô. Isso só os do Fluminense. O do Flamengo tem que chegar no horário agora. Os caras sem fôlego, correr atrás da bola, aquela coisa horrorosa, os caras não conseguem chegar. Sérgio, eu vejo no pênalti também, muitas vezes, o atacante, qualquer um, joga a bola lá na arquibancada. É o quê? O peso da bola? É falta de ajuste? É a chuteira? É o chão? O que você tem a dizer, Sérgio? Não, a bola hoje, cara, é o profissional. O cara que não consegue jogar, cara, com a bola que é utilizada. É o mesmo peso? É o mesmo. Não, mesmo peso não. Existe a calibragem que você é obrigado de acordo com o regulamento. Mas o gramado, às vezes, é que difere. Não é a bola. Eu acho que o que difere é a competência do jogador. Mas, por exemplo, tem uma bola e a bola vai para lateral. Aquela outra que o jogador pega, ela é muito diferente da anterior? Não é igual. Não tem que ser. Toda a calibragem é igual. Os caras chutam a bola. Essa é a função do quarto árbitro. Você sabe, muita gente não sabe por que o quarto árbitro é escalado numa partida de futebol. Uma das principais coisas que ele tem que chegar no estádio é conferir justamente a calibragem de cada bola.
Todas as bolas têm que ter a mesma calibragem. Você não acha, Barrocas, que de vez em quando tem muito jogador com o pé fora da forma, bota a bola lá não sei onde, é injustificável, não? Falta de treinamento também. Ou é falta de treinamento ou é o psicológico. Treme ali diante da situação, fica nervoso e acaba... Pronto, ele encerrou como eu comecei. Ele encerrou com o psicológico, eu comecei com o mental. Tem algo a dizer? Não, você começou com o cachorro. Não, mas explicando o mental, como é que tá o mental. Conversando com o cachorro. O cara que começa numa sexta-feira um noticiário conversando com o cachorro, eu acho que o problema dele não é mental. O problema dele é psicológico. O meu cachorro tem a sintonia comigo. Eu tava assistindo televisão, ele passou assim pro lado. Isso agora, é isso? Mas parecido. Aí, olha só, Sérgio, ele passou o meu cachorro da esquerda pra direita, assim, né? E eu não dei bola pra ele, não, só olhei. Sim. Aí ele voltou e passou mancando. pra poder ter. e a outra. Ele usa bengala? Ele usa de vez em quando. E a pequenininha, ela faz o seguinte: quando eu dou atenção a ele. Duas? São duas. Dois? Macho e fêmea. Aí a pequenininha, a fêmea giga, ela vai lá, pega a bola e volta. Ela não vem sem nada. Ela, pra ter carinho, ela pega a bola e solta a bola diante de mim. Então, quer dizer, ela tenta de alguma maneira tirar o carinho. Os animais interagem, né? Você sabe que eu deixo em casa. Ué, agora você não tá falando mal de cachorro? Eu e minha esposa, eu tenho gatos. 2. Tá? O Tigrinho. E o Juca. Porra! Eu tenho o Gulliver e o Tigrinho. Entendi. 2 gatos. A gente deixa os rádios ligados para que eles não se sintam sozinhos. Tá certo, é isso E a aí. gente deixa ligados os rádios, seja lá onde for. Nós só temos 42 rádios só. Então é meu psicológico e do Sérgio também, todos têm animais domésticos. 8h43. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na rede Economia. Promoções de sexta a domingo. Uma lavagem perfeita 2,2 kg, 1,6 kg, sai por 16,65. Detergente IP 1,99 no app. Amaciante IP 6,98. Lava-roupas ODD 3 litros, 18,90. Grátis amaciante. Papel neve 12 rolos, 13,98. Arroz gaiteiro 17,95. Feijão caldo marrom 4,99. Açúcar União 3,99. Café Pilão 28,90. Óleo Vitalive 6,99. Antártica Latão Pack com 12 cada sai 3,99. Contra filé 49,90. Pernil 13,98. Beba com moderação. Rede Economia. Economia é aqui. Sextou! E já tem gente na estrada, ouvindo música com vento na cara igual a videoclipe. Estão indo pra praia, pra trilha, pra rede. Você ainda tá aí? Esquece! No Rio é tudo perto e cada finde são mini férias. O governo do estado investiu mais de 6 bilhões de reais em obras de infraestrutura em todas as regiões. Pega a mala e só vai. Tem Rio de Janeiro o ano inteiro. Só vai. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. A Rádio Tupi está com você, onde você estiver, da forma que quiser. Tá no rádio, tá no site, Facebook e aplicativo. No YouTube. No Instagram. Da Tupi, sou super fã. Tupi.fm. Jornal da Tupi. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Domingo, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Ouvinte Tupi, nós queremos saber quem é a mulher que merece a sua homenagem. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é o 98018 8880. 98018 8880. Diga seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Super Rádio Tupi. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro. O CREA aqui.
19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h47. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E graduação presencial UVA com excelência em infraestrutura completa em Cabo Frio, Botafogo, Barra e Tijuca. Bolsas de até 80% em todo o curso. Últimos dias de inscrição. 18h48. Agora você acompanha as informações do trânsito. Paulo Lage está de volta. Estou de volta, sim, Sidney Rezende, falando ainda da Avenida Brasil. Observa lentidão para quem vai rumo à Zona Oeste, começando em Parada de Lucas. Vai assim até pelo menos a passagem por Realengo, bem pior, tá? A pista contrária com lentidão começando na Penha. Quem vai pela linha vermelha perde tempo também seguindo para o centro do Rio, a partir do trecho da cabeceira do Aeroporto Internacional. E essa movimentação mais lenta é também por conta da Ponte Rio-Niterói. Estou observando o tempo de travessia para quem sai da capital em direção a Niterói. Nesse momento, em 27 minutos. Estou observando lentidão dos acessos até a chegada à Praça do Pedágio e também na chegada a Jansen de Melo, já em Niterói. Você que vai sair pela linha amarela perde tempo até a chegada em Auma, na passagem para a zona sudoeste da cidade. Graduação presencial UVA com excelência e infraestrutura completa em Cabo Frio, Botafogo, Barra e Tijuca. Bolsas de até 80% em todo o curso. Últimos dias de inscrição. Daqui a pouco tem mais. O Jornal do Tupi. E agora você acompanha as informações ao vivo do Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, sim, Sidney. Olha, um ônibus da aviação Tinguá está pegando fogo na Dutra, na altura do Jardim América, no sentido Baixada Fluminense. Equipes do Corpo de Bombeiros acabaram de chegar no local. Uma ambulância da concessionária também está atuando ali no trecho, mas apesar disso, não temos confirmações ainda de feridos. E o trânsito já está sendo impactado por conta desse incêndio, Sidney. Muito bem, obrigado pelas informações. Ô Thiago, você sabe que é difícil imaginar, mas o homem mais rico da história deixaria até Elon Musk se sentindo classe média, com uma fortuna estimada em 16 trilhões e meio, cerca de 7 vezes o valor do patrimônio do dono da Tesla, o rei Mansa Musa. Governou o Império do Mali no século XIV, é o rei da África. Você veja que hoje em dia se fala do Elon Musk, mas se tinha na história alguém com essa dimensão. 16 trilhões? 16 trilhões, é o rei da África. Meu Deus do céu. Impressionante. 18h50. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, se você for tomar um copo d'água e voltar, a notícia já mudou, porque toda hora tem coisa nova. Você pode falar do Lulinha, pode falar do Borcaro, pode falar do Alexandre de Moraes, você pode falar de político, pode falar do presidente Lula que estava aqui no Rio. Enfim, você tem tanto assunto. Qual é o de sexta-feira, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. Olha, Boa noite. Hoje o fato novo é que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar o vazamento de dados da CPMI do INSS, entre os quais as mensagens do Vorcaro para o ministro Alexandre de Moraes, que são muito constrangedoras. É o assunto desde ontem. É o assunto, o Moraes nega que tenha participado da conversa, porque só tem mensagem do Vorcaro para o Moraes, não tem resposta do Moraes para ele, né? E essa questão é questão, juridicamente falando, muito delicada.
Eu vou explicar por quê. Pela legislação, o ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser investigado pela Polícia Federal com autorização da Corte. Se essa investigação ocorre sem autorização da Corte, e você cria um vício do processo, do devido processo legal, que pode resultar na anulação de tudo. Por isso é que o Mendonça está mandando investigar o vazamento. Saber, não porque a imprensa, não é investigar a imprensa, que a imprensa tem sigilo de fonte. Você pode publicar qualquer coisa que chegou ao seu conhecimento. O problema é de quem passou a informação. Né? Então, por isso é que existe o sigilo, para a pessoa que passou a informação se proteger, tá certo? Mas ele está fazendo essa investigação porque é uma questão muito delicada que surgiu nesse processo e que pode até ser interessante para os próprios advogados do Vorcaro. Quando você diz anula tudo o quê? É todo o processo que envolve Banco Master, Vorcaro, ou anula tudo que eventualmente se cite, por exemplo, Alexandre de Moraes? Não, eles podem conseguir anular o processo inteiro, como já fizeram com o Banestado, Lava Jato. É uma questão muito delicada. Para você investigar um ministro do Supremo, a investigação tem que ser autorizada pela Corte e presidida pelo decano do Supremo, que é o Gilmar Mendes. Não pelo ministro Mendonça. Eu estou falando isso, ninguém está falando nessa questão aí, mas isso é a questão estratégica em termos de processo jurídico. E essa questão que está sendo colocada pelo Mendonça é a tentativa dele consertar esse problema. Isso não elimina a necessidade do Moraes se explicar, essa coisa do Supremo, a promiscuidade das relações do Supremo com políticos, com empresários, nessas convenções, nesses eventos. Isso aí precisa de um basta, porque essa isso é um assunto que constrói uma imagem muito negativa para o Supremo. E os resultados estão aí, a gente está vendo o que está acontecendo. Aparente de ministro advogando junto ao Supremo, essas coisas eles vão ter que dar um jeito nisso. Agora, nesse caso específico, que o Mendonça mandou investigar, ele está tentando consertar o que está errado aí, que é isso, a Polícia Federal investigando o ministro do Supremo sem autorização do Supremo. Azedo, aquele código de ética, então, do STF ficou só no discurso, é isso? Ficou só no discurso. Eu, pessoalmente, acho que eles precisam de um código de conduta. Código ético é muito genérico. Verdade. Código de conduta, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Azedo, para quem acompanhou de perto, foi o seu caso e outros tantos, né, profissionais, a Lava Jato, esses vazamentos também, assim, de parte das coisas, é muito ruim isso, né? Ou você bota tudo transparente para saber direitinho o que aconteceu, porque dessa maneira você faz a leitura, o recorte que você quiser. De onde estão surgindo esses vazamentos? Que suspeitas são? Da própria Polícia Federal? Não, esse vazamento saiu da CPI. Da CPMI. Por quê? Porque o André Mendonça liberou os documentos para a CPMI. Depois que ele substituiu o Toffoli, ele soltou a investigação, deu carta branca para a Polícia Federal investigar e liberou os documentos para a CPMI. Esses documentos na CPMI deveriam ter permanecido em sigilo. Mas a gente sabe que isso não acontece, a CPMI vaza tudo.
né? Ela é um outro processo que ocorre lá, são outras regras e tal. Vaza tudo. Então, essa investigação do Mendonça é uma tentativa de consertar um erro que foi cometido, que lá na frente pode ser utilizado pelos advogados dos réus para pedir anulação do processo. Ô, Azedo, você sabe que no folclore político, a gente não sabe se verdade foi ou se é mentira, mas acabou ficando, né? Diz que o então governador Tancredo Neves, que mais tarde veio a ser conduzido pela via indireta presidente do Brasil, mas nunca assumiu, ele foi abordado por um assessor dele, falou assim: governador, o senhor não acredita que vou lhe contar, é um segredo. Eu falei assim: meu filho, você nem prossiga, se você que é o dono do segredo não conseguiu guardar, você vai me contar? Então, quer dizer, a observação é a seguinte: nesse país aqui eu tenho a impressão que segredo é zero, né? Pois é uma situação complicada. Ali, qual é a medida que teria que ser tomada? A corte examinar as informações, tomar a decisão se vai investigar ou não vai investigar. Se for investigar, seguir a regra do jogo, que é passar a investigação para o decano do tribunal, que é o Gilmar Mendes, e ele investigar o seu par. Vai virar pizza? É muito provável que qualquer coisa vire pizza. Ali o espírito de corpo é muito grande. Mas tem uma regra. Se você desrespeita essa regra, você cria condições para os advogados pedirem a nulidade do processo inicialmente. Mesmo que perca no primeiro momento e tal, depois isso vai caminhando, o assunto morre na mídia e tal, daqui a pouco vem a bomba da decisão anulando o processo. É muito interessante esse alerta aí, mostrando os caminhos que esse caso pode até percorrer, né? Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. E na próxima segunda, ele volta, direto da capital federal, 18h58. Obrigado, Azedo. Bom fim de semana. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Bom, minha gente, o fim de semana chegou e todo domingo tem sorteio do Faz um Cap. Quem quer mudar de vida precisa tomar uma atitude agora e a sua hora chegou. R$500 mil em prêmios para mudar sua vida. Andrade, meu querido amigo, como participar, garantir suas chances e transformar essa oportunidade em realidade, amigão? Heleno, é tudo através do site. Pega o seu celular agora, entra aí no seu navegador e digita lá, ó, fazuncap.com. Com apenas R$2 no site fazuncap.com, você pode levar R$500 mil para casa, Heleno. R$2 podem virar R$500 mil. E hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, sextou, né, Heleno? Isso. O sorteio tá muito mais próximo do que a gente imagina. Domingão, esse prêmio pode ser seu. Entra no site agora, fazuncap.com. R$2, você entrando no site fazuncap.com, pode se tornar esse R$500 mil. Só que, Heleno, tem os sorteios secundários também. Tem sorteios lá de 30 mil, sorteios de 20 mil, sorteios de 15 mil. Olha só, Heleno, tem 30 Pix de R$5 mil que também são sorteados com um único título que custa apenas R$2. Então, ó, já entra no site fazuncap.com. Repetindo, fazuncap.com. R$2 pode se tornar R$500 mil ou você pode ganhar esses prêmios secundários aí. Então tem que acessar o site, né, Heleno? Isso aí, transforme seu futuro acessando agora fazuncap.com e boa sorte. Pois é, viu, Heleno? E ó, uma coisa eu falo pra você, tá? A nossa audiência que tá nos acompanhando aqui agora, eu sei que todo mundo tem um pé quente, né? O ouvinte da Tupi, a gente sabe que tem pé quente. Então, gente, acessa o site lá, fazuncap.com, não perca a oportunidade, olha quantos prêmios tem pra você. E hoje, nessa sexta maravilhosa, imagina só no domingão, levar R$500 mil pra casa pra começar a semana com o pé direito, com R$500 mil na conta. Então, já acessa fazuncap.com e boa sorte, Heleno. Isso aí, Andrade. Um abraço, querido. Valeu. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende.
Renata Victor, você tem aí informações da previsão do tempo para todo o estado do Rio de Janeiro no final de semana? O que você sabe, hein? Temos sim, Sidney. A previsão para as regiões do estado do Rio no final de semana será de muito calor e as típicas chuvas de verão. Na Serra e na Costa Verde, o sol aparece, mas as tempestades isoladas podem ser intensas. Como o solo ainda está sensível, há risco de deslizamentos. Não podemos descartar essa preocupação. Os termômetros não passam dos 27 graus. Já no norte e noroeste fluminense, o caldeirão vai ferver. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus, o que favorece ainda mais aqueles temporais com raios no final do dia. Já na região dos lagos, o tempo é o que fica mais firme no estado, com muito sol, vento moderado e máxima de 31 graus em Cabo Frio. Rádio Tupi. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:04. Entrevista. Barrocas. Olha, quem é pai, quem é mãe, quem tem criança em casa, sabe que num piscar de olhos a criança some, desaparece da sua frente. Verdade. Né? Quem nunca passou por isso, numa praia, num shopping, num local cheio de gente. É complicado, é uma tensão que não dá nem para descrever, né? Mas quase sempre é só um susto. Infelizmente, há sim muitos casos de crianças que não aparecem, que vão, por exemplo, à padaria e desaparecem, né? Que estão brincando em frente à casa, na rua e somem, né? Crianças que muitas vezes, em muitos casos, né? Há investigações que elas foram raptadas e aí há suspeitas de tráfico de pessoas, né? Que elas possam ser exploradas com trabalhos forçados ou até mesmo sexualmente. Mas a maior parte desses casos, né, dos casos de desaparecimento de crianças, é de desentendimento familiar, quando a própria criança decide fugir. Para falar desse assunto tão delicado, nós convidamos o Luiz Henrique Oliveira, coordenador do SOS Crianças Desaparecidas da FIA, Fundação para Infância e Adolescência. Boa noite, Luiz Henrique, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Voltar na história, ser entrevistado por vocês e com o Sidney Rezende também. A gente já teve um prazer aí de falar dessa temática há muitos anos atrás e acordei muito cedo, eu lembro bem do Sidney, mas trazer para a Tupi essa temática é muito, muito importante. O Estado do Rio de Janeiro, né, o governo do Estado, a FIA, que é um órgão público do Estado do Rio de Janeiro, já há muitos anos vem liderando essa temática, né? Porque somos pioneiros na federação e temos um índice satisfatório de localização. Não é nada a comemorar, até porque não tem que existir criança nem adolescente desaparecido, não só no Rio e no Brasil. Agora, Luiz Henrique, quais são os principais motivos que fazem as crianças fugirem de casa? Você já mencionou aí na sua abertura, é isso mesmo.
esse não é só um quadro no Rio de Janeiro, é um quadro nacional. Aqui no Rio é 76%, no Brasil é 75%. A maioria são os conflitos familiares e desses conflitos resultando a saída de casa, a fuga. A questão toda não é só a fuga, né? É quando ele toma uma atitude, ou a criança ou adolescente, ele desconhece a outra rede aliciadora, que ela está em situação de risco iminente. Indo para uma rua, indo para onde não se tem um local fixo, ela fica vulnerável. Então, essa vulnerabilidade dessa criança, ela é pescada por várias redes essas aliciadora, a prostituição, o mercado informal, o tráfico e outros tipos que a gente não consegue mencionar, porque a gente tem a classificação também do desaparecimento enigmático, que a gente pode falar um pouquinho também, mas aqui no Rio de Janeiro também não posso deixar de colocar a questão do desaparecimento temporário, que é um grande número, que a gente está saindo agora do período de festa, férias, né? O Rio de Janeiro tem uma característica importante de receber muitas crianças de outros estados da federação e aí acaba ficando em situação de desaparecimento temporário, que é um número absurdo. Só para vocês terem a ideia do carnaval passado nas praias do Rio, foi em torno de quase 2.000 crianças, isso mencionado pelo Corpo de Bombeiros, só nas praias do litoral aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, que traz aí uma sequela muito grande, seja de 30 segundos, 10 minutos, mas eu não quero fugir do tema, porque esse desaparecimento temporário sempre tem um resultado positivo, né, com 100% de localização, mas se dá um trauma iminente nessa criança e trazendo esse risco todo, é preciso a gente entender que o Rio de Janeiro tem esse tipo também que a gente precisa mencionar. Mas voltando, na maioria dos casos cadastrados no estado do Rio de Janeiro e outros estados da federação, demonstra aí que os conflitos vêm aumentando cada vez mais. A falta de diálogo, a transferência de responsabilidade, aquela situação toda, inclusive agora após pandemia, aumentou muito, né? Então esse conflito vem aumentando, é preciso a gente fazer prevenção, não só o desaparecimento temporário, mas também prevenção esse grande número de crianças vítimas desses conflitos familiares que resulta aí em várias situações que leva essa criança, essa adolescente a ficar aí à mercê dessa outra grande rede aliciadora. Luiz Henrique, vocês produzem muitos cartazes, né, com fotos das crianças desaparecidas. Antigamente tinha até sacos do supermercado, né? Tinha aquelas fotinhas das crianças. Isso funciona? Eu te pergunto isso porque quando a criança é muito pequena, ela muda muito, né, ao passar dos anos, né? A fisionomia muda. Então, isso tem funcionado? Sim, claro que eu gostaria de pedir já ao Cisne, a vocês todos da Tupi, que a gente pudesse abrir um debate muito maior em torno dessa questão, porque eu vou falar aqui talvez reduzido, mas a gente tem várias situações que a gente precisa dissertar, botar para falar para a população, né? Então é importante mencionar que é um programa do Estado do Rio de Janeiro. Governos passaram e foram, isso o SOS está dando da lei federal do Estatuto da Criança e do Adolescente nos seus serviços de identificação e localização. E a gente prioriza alguns eixos fundamental, que um deles é o acolhimento institucional dessas famílias. A gente tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, que acolhe essa família, passa por uma entrevista, passa por esse acolhimento, é feito um cadastro, porque a gente tem esse eixo também do cadastro. O nosso cadastro, ele tem uma ferramenta muito importante, viu, Cisne? Viu a população que está nos ouvindo agora? A gente dispara um alerta. Quando entra no cadastro, a gente tem um alerta que vai para todos os órgãos públicos, conselho tutelar, delegacias. Então, além do eixo de acolhimento do cadastro, a gente tem outra coisa que se chama articulação. A gente precisa entender que tem que ter uma articulação muito boa que é feita
junto com os meios de comunicação, com empresa, bem colocado por você, porque a imagem é um outro eixo que a gente atinge a divulgação. Essa divulgação, ela para a gente custa zero, porque a gente sabe articular, sabe trabalhar e sabe mencionar as empresas em torno dessa questão. Fala. É verdade. Primeiro, muito obrigado aí pelo carinho, pelo nosso trabalho, ficamos muito satisfeitos e você é um especialista já de muito tempo. Luiz Henrique, tirando o fato de um adolescente, um jovem que decide sair da sua família por uma razão de foro íntimo, por alguma razão, ele quer ganhar o mundo, quer ser um caminho próprio, isso existe também. Tirando esse aspecto, vamos falar dos outros, quando há um desaparecimento criminoso, quando a criança é subtraída daquele ambiente que ela está para qualquer coisa, até para ir para o exterior. Essas organizações, elas trabalham de que maneira? Como? As maiores suspeitas recaem contra quem? Olha, é bom esclarecer, Cidinho, que a FIA, ela não faz investigação policial. A investigação garante a DDPA, que é uma delegacia especializada aqui no nosso estado, que é uma delegacia apropriada, especialista nessa questão. E o Rio de Janeiro tem uma questão, não basta só fazer o registro na DDPA. Hoje as nossas delegacias estão preparadas para receber a notificação, respeitando a lei da busca imediata. Bem mencionado, porque temos uma cultura, não sei de onde surgiu essa questão, seria americana, que tinha que esperar 24 horas, 48 horas. Então, já conseguimos dar visibilidade na Lei 11.259, uma lei federal, que garante a busca e as notificações junto às delegacias. Então, quando se chega na delegacia, essa notificação, esse registro, até tem uma inovação que eu gostaria de colocar, todo o registro hoje, essas ocorrências feitas nas delegacias, ela é declinada, ela é compartilhada em tempo real para a FIA. Então, as investigações, as VPI, essas verificações de possibilidade é feita nas próprias delegacias. Então, Luiz Henrique, o que você diz para as famílias no caso de desaparecimento? Não deve se esperar 24 horas ou 48 horas. Tem que procurar e registrar logo o boletim de ocorrência, é isso? É isso mesmo. A gente está sempre dando essa visibilidade em torno dessa lei da busca imediata. É preciso avisar a população que não tem que esperar 24 horas ou 48 horas. E a autoridade policial tem o dever de comunicar os aeroportos, rodovias, Polícia Federal, Polícia Interpol. Essa é a comunicação que tem que ser feita mediante a esse quadro de crime que o CID está colocando, que tem que ter uma investigação policial. Claro, e aí profissionais de outros segmentos também, outras instituições. Vamos agradecer ao coordenador do SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira. Importante entrevista esclarecedora, ajudando os pais também a ficarem atentos, né? Redobrar a atenção com seus pequenos. 19h14. Olá, ouvintes da Super Rádio Tupi, Andrei Andrade aqui, criador do Articular, que considerado o melhor produto ortopédico do Brasil. Estou vindo aqui para falar com você que sofre com dor crônica. Atenção, você que tem dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que não está aguentando mais gastar dinheiro com medicações. Presta só atenção, porque se você não conhece ainda, você vai conhecer a partir de agora o melhor produto contra a dor no Brasil. O Articular, que ele é certificado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E eu vou explicar para você o porquê. Esse produto, ele não é um simples cálcio, magnésio, ora pronobis, nada disso. Ele é um produto completo que tem uma composição, uma fórmula dedicada para você que sente dor crônica. E qualquer ortopedista, reumato, indica o nosso produto. Se você levar para ele, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É o mesmo que é usado em caso cirúrgico. Lembra que antigamente tudo era cirurgia, bateu, quebrou, lesionou? Opera, cirurgia, pós-operatório, demora. Hoje não. Hoje bateu, quebrou, lesionou, é ácido hialurônico ortopédico e por conta dessa tecnologia que o Articular que é eleito o melhor
produto ortopédico do Brasil para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, você que trabalha com repetição. Aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o mês de março, final de março. Recebe, melhora e paga depois, mas tem que ligar agora. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Você vai ligar agora. Se não conseguir ligar, manda mensagem no WhatsApp nesse mesmo número. Você vai ser recebido e vai ser acompanhado. E o melhor, vai ganhar de presente quem ligar agora o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural. Para você que precisa perder peso da forma certa, ligue agora porque você vai ganhar de presente. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Campeonato Carioca. Neste sábado tem decisão da Taça Rio. 18 horas, a bola rola no Engenhão e a Tupi comanda o futebol. Vale o 10º título na história do clube. Narração do Brabo do Rádio. Comentários do que sabe o que diz. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Botafogo e Bangu. É na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:18. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: começou o Mega Feirão Chatuba de Pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp, no Televendas. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Muito bem, agora é hora de falar do Vasco da Gama, do Botafogo. Vamos começar pelo Vascão. Na verdade, deixa eu chamar o Paulo Lage primeiro e depois a gente fala de futebol, né? Com mais tempo, acho melhor isso. E o Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para destacar a zona sul da cidade. Segue lentidão para você que está pela Borges de Medeiros a partir do acesso pela Rua Mário Ribeiro, o mesmo que está acontecendo pela Epitácio Pessoa, começando no trecho do Porto do Cantagalo, tudo isso para quem vai rumo ao centro do Rio. Pela Orla tá melhor por enquanto, a Delfim Moreira e também a Vieira Soto. Já chegando a Copacabana, complica a passagem pela Princesa Isabel no sentido Botafogo, com o melhor caminho de saída de Copacabana sendo o Túnel Velho. Acesso para Figueiredo Magalhães também não vou observando lentidão até o momento, assim como mais à frente na chegada a General Polidoro. Você que segue pela Voluntários da Pátria, lentidão começando na Real Grandeza. Toyota 10, até 10 anos de garantia é só na Toyota. Segunda-feira tem mais, no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos falar do Vasco da Gama. Alô, Gabriel Andreso. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O técnico Renato Gaúcho começa amanhã, sábado, a esboçar o time titular que levará a campo em sua estreia como treinador vascaíno para o jogo contra o Palmeiras. Renato Gaúcho dará seu primeiro coletivo como novo comandante do Vasco e há possibilidade de que faça mudanças, especialmente porque tem um estilo de jogo muito diferente do técnico Fernando Diniz, que foi quem deixou o cargo semanas atrás. Se não é certo que haverá uma mudança na formação do 4-3-3 ou do 4-2-3-1, é certo que outros jogadores poderão ter chances. É o caso de Cuiabano e Tietê, além de JP, João Pedro, meio-campista,
que não vinha recebendo muitas oportunidades ao longo deste ano. Em princípio, o Brenner está mantido no comando de ataque e o argentino Spinelli, a não ser que se destaque nos treinos até quinta, deve permanecer no banco de reservas. Jogadores realizaram um treino nesta sexta-feira voltado para a movimentação defensiva, a correção de erros que vem custando ao Vasco bons resultados. O time não vence há 5 partidas e, portanto, esse coletivo de amanhã já será o primeiro esboço daquele time que Renato terá em mente para o confronto da próxima quinta-feira. Vasco que ainda não venceu no Brasileiro e precisa se recuperar. Atualmente é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Ok, Sidney? Ok. E o Botafogo, hein, Thiago Veras? Alô, como é que estão as coisas? Boa noite. Boa noite, Sidney. Um abraço pra você, pra quem tá ligado aqui na Tupi. Amanhã tem o Botafogo e Bangu, seu Bangu, na decisão na decisão da Taça Rio. Como o foco é Libertadores, o Botafogo deve utilizar o mesmo mecanismo das semifinais contra o Boa Vista de ter um time alternativo. Não é questão de menosprezar nada, é apenas seguir o cronograma, o planejamento. Porque na terça-feira já tem um jogo em casa com o Barcelona de Guayaquil e é necessário o Botafogo se classificar pelo planejamento da temporada, pela parte financeira, entrar na fase de grupos. Então você tem que poupar todo mundo, tem que ter força máxima. Só que o regulamento do Campeonato Carioca exige que jogadores titulares, pelo menos uns 7, eles estejam na relação. Então eles começam no banco de reservas e podem entrar se for da opção do treinador, se for para ter uma minutagem até de preparação para o jogo de terça-feira. No mais vai ser um time de jovens com reservas, é o que o Botafogo tem jogado na Taça Rio. E o Júnior Santos foi apresentado hoje, chegou na quarta-feira, um jogador que há uma aposta muito grande, que ele volte a jogar um bom futebol, artilheiro da Libertadores em 2024, com 10 gols emprestado até o fim do ano. E me diga uma coisa aí, o Garrincha lá do Bangu, o Garrincha, sei lá, não marcou mais gol, não? Ele fez uns golzinhos aí no campeonato, parou. Não sei se vai fazer amanhã. Por que você segue com um sorriso? Agora? O Bangu Bagagem. E o Garrincha. Eu não entendi, você tá rindo do meu Bangu? É porque teoricamente não dá, mas futebol se decide em campo, tá vendo? Você tá rindo também, ó. Bangu tá aí. Você acha que o Bangu ganha do Botafogo amanhã? 2-1. 2-1, Bangu. Pô, galera, mais um mês garantido de emprego aqui, Paulo. Tá assim, ó. O que significa isso? Secando pra caramba. 19h23. Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se tem empresa, tem oferta, tudo o que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de sexta a domingo. Uma lavagem perfeita 2,2 kg, 1,6 kg, Cepo 16,65. Detergente IP 1,99 no app. Amaciante IP 6,98. Lava-roupas ODD 3 litros, 18,90. Grátis amaciante. Papel neve 12 rolos, 13,98. Arroz gaiteiro 17,95. Feijão caldo marrom 4,99. Açúcar União 3,99. Café pilão 28,90. Óleo Vitalive 6,99. Antártica Latão Pack com 12 cada saia 3,99. Contra filé 49,90. Pnil 13,98. Beba com moderação. Rede Economia. Economia é aqui. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Eu quero convidar todos vocês para a taxa de autógrafos do meu livro Sambas da Praça 11, neste sábado, a partir do meio-dia, na Triuno Livraria, em Irajá, Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre música e contar histórias sobre o samba e sobre o Rio de Janeiro. A Triuno Livraria fica na rua Padre Roser, 1121. Espero lá. Super Rádio Tupi. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Dia 6 de março, no Quali Stage, Bryan Adams com sucessos que marcaram gerações.
Dia 8 de março, a banda sul-coreana K-Pop 82 Major. E dia 15 de março, o show dos bonecos de Maria Clara e JP. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Todo mundo vai sorrir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, meu amigo Sidney. É o Denilson. A mulher que merece minha homenagem é minha esposa, Joana. Trabalha em floricultura, nós somos ela dona da floricultura. É uma mulher que me atura. Eu tô de cama, saí do hospital agora, é uma mulher que me atura, me dá remédio. Boa noite, Sidney Rezende. A mulher que merece todas as homenagens é a Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Minha mãe, todas as mulheres, todas as mães, né? Menos violência e menos abuso com as mulheres, né? Respeitem as mulheres. Não é não. Covardes, tem que usar tornozeleira eletrônica. Arlete, Campo Grande, Rio. O Barrocos, eu confesso que eu ouço dizer aí, né? Porque eu não lido com a nova geração, eu não sou mais professor, né? Atuante, mas a Renata, nossa produtora, é professora, outras pessoas que lidam com os mais jovens. Se tem um certo segmento de meninos que não gostam das meninas, né? Não é de gay, né? Isso não gostam das mulheres, distratam, tratam mal. Eu confesso que eu não entendo por que existe esse tipo de comportamento. Não sei se você tem encontrado também testemunhos por aí. Eu tenho visto isso na internet e me causa muita surpresa e espanto, né? Tratam mal, né, as meninas, né? São meninos jovens que odeiam mulheres. Dizem até que não são gays, mas que odeiam mulheres. Como é que pode isso? Puxa vida, mais ouvintes. Boa noite, Sidney Barroca. A mulher que eu vou homenagear é a minha esposa, meu amor, minha querida Daniele, que me acompanha, divide tudo comigo, na tristeza, na doença. Vou dedicar isso aí pra ela. Meu nome é Uverlane. Eu sou o Paulo e Dia das Mulheres eu homenagearia a minha mãe, foi quem me trouxe ao mundo. Mas como eu já sou casado há 37 anos, dou essa honraria também para minha esposa. Olha, os nossos ouvintes, homens apaixonados, todo mundo homenageando você também, as mães você homenageou. E as esposas, né? Eu queria também homenagear as minhas filhas também. Bacana. Tem mais ouvintes? Mais ouvintes. Oi, Sidney. Boa noite. Meu nome é Cléia, eu moro aqui no Fonseca, em Niterói. Por incrível que pareça, vocês até acham que é isso? Mas não deixa de ser mulher, ó. É a minha filha Maila, que mora em Itaipuaçu. A minha filha, é amiga, é mãe, é tudo pra mim. Alô, Sidney Rezende, aqui é o Eduardo da Vila Operária, Nova Iguaçu. Pra mim, a mulher que merece todas as homenagens é minha mãe, Tereza. Ela merece todas as homenagens nesse Dia Internacional da Mulher. Um abraço. Olha, aquela história, né? Vamos tratar todo mundo com carinho, com gentileza. Tá bom, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, por isso estamos fazendo aqui essa pesquisa, tem um motivo, mas que todos os dias sejam dias de suavidade, tranquilidade, de respeito. A ouvinte falou bem agora há pouco, não, mas não vamos nem chegar a tanto, quer dizer, delicadezas pequenas, né? A pessoa tá cheia de compras, se ofereça para ajudar. Você tá sentado num lugar, tá vendo que uma pessoa tá com dificuldade, uma senhora, não fala nem uma gestante, que já é obrigação. Levanta, cede, senhora, por favor, na hora de entrar no ônibus, não precisa entrar empurrando no trem, no metrô, pelo amor de Deus, vamos ter um mínimo de compostura, são modos e etiquetas mínimas de educação de boa convivência, certo, Barrocos? Gentileza gera gentileza. É isso, Barrocos falando uma frase nova aí, mas que tem tudo a ver com a data. Tá doido pra ir embora pra casa, mas enfim, encerramos aqui essa edição, tamo junto, tá chegando, Cristiano Santos já tá aqui. Um abraço, gente. Até segunda-feira. A Super Rádio